Vou aproveitar para acionar a Jussara Soares, que já tomou uma aguinha, está pronta para analisar a situação aqui na CNN. Eu me esqueci, inclusive, de pontuar antes de chamar a Clarissa, Jussara, que esse fato da bandeira dos Estados Unidos ter sido aberta na Avenida Paulista também surge em um contraponto ao que foi defendido pelo governo federal nas manifestações e no evento realizado aqui em Brasília, falando sobre soberania. Então, de certa forma, os apoiadores do ex-presidente auxiliam o governo federal neste discurso de defesa da pátria ao endossar esta posição do governo americano de aplicar tarifas contra os produtos brasileiros. Jussara, queria que você falasse sobre o engajamento dos apoiadores do ex-presidente neste assunto e o contraponto apresentado pelo governo federal aqui na esplanada dos ministérios. Pedro, não se trata apenas de um endosso às medidas de Donald Trump, mas, sobretudo, de um pedido para que as sanções contra o Brasil elas sigam sendo aplicadas pelo governo americano. Isso tem sido o mote. A gente tem que destacar que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, junto com o jornalista e empresário Paulo Figueiredo, estão há muitos meses nos Estados Unidos, buscando seus interlocutores na Casa Branca, o Departamento de Estado americano, o Departamento do Tesouro, para buscar essas sanções contra o Brasil. Inicialmente, a ideia deles era que as sanções fossem exclusivamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, né, que é o relator da trama golpista e de outros inquéritos e processos que miram o ex-presidente e o seu entorno. Só que nessa negociação, o que acabou vindo também da Casa Branca são medidas tarifárias contra o Brasil. Essa aplicação de uma sobretaxa de 50% aos produtos brasileiros que acabam prejudicando o empresário e ameaçando empregos aqui. Tanto que as pesquisas apontam justamente que há um desgaste de Eduardo Bolsonaro em relação a essas sanções contra o Brasil. Apesar disso, o bolsonarismo segue insistindo nesse pedido por novas sanções. Tanto que em algum momento a gente observou esse bolsonarismo, os estrategistas do bolsonarismo tentando ver como encaminhar essa atuação de Eduardo Bolsonaro. Nos bastidores, muito faziam críticas a esse pedido, porque é difícil explicar como é que assim, você está dizendo que apoia o Brasil e está lá nos Estados Unidos pedindo sanções que prejudicam empresários, que podem acabar com milhares de empregos, e isso, as pesquisas apontavam dessa dificuldade. E também o levantamento com o eleitorado brasileiro mostrava que essa atuação era entendida como se a família Bolsonaro tivesse apenas no seu radar um benefício próprio e não um benefício do país. Apesar de tudo isso, desse risco em relação à atuação deles, a avaliação dessa atuação deles, a gente vê essa bandeira dos Estados Unidos neste ato no 7 de setembro, data importante para o Brasil, dia da independência. No dia da independência, os bolsonaristas esticam uma bandeira dos Estados Unidos. Lembrando que, do outro lado, para fazer o contraponto, o governo Lula sabe muito bem, está trabalhando nessa estratégia de comunicação, munido, a Clarissa sabe muito bem disso, acompanha isso de perto, munido de pesquisas que indicam que há uma rejeição da população brasileira em relação a essas sanções aplicadas por Donald Trump e que ele vem usando essas sanções, vem usando esse julgamento de Bolsonaro como justificativa para essas sanções. Por mais que ele possa ter ali também as questões comerciais para aplicar essas medidas, esse tarifaço, em todos os textos, todas as comunicações dele, desde o dia 9 de julho, ele cita especificamente Bolsonaro. Ele fala de perseguição a Bolsonaro. E o governo Lula sabe disso, sabe que isso não tem pego bem na população brasileira e, por isso, vem lançando uma série de campanhas defendendo a soberania brasileira, falando que o Brasil é dos brasileiros. Então, há claramente essa divisão entre como o bolsonarismo, a estrategista do bolsonarismo, da direita, tem agido e o governo Lula também buscando fazer esse contraponto na defesa da soberania, que foi o mote desse 7 de setembro aqui.